Somos do grupo 5 e vamos apresentar hoje sobre o cicloalcano, cicloalquenos, alquenos, dienos, alquinos e dienos e sua nomenclatura IUPAC. Para começar, vamos falar dos cicloalcanos. Bom, a primeira regra é: o nome desses hidrocarbonetos saturados monocíclicos é formado adicionando-se o prefixo ciclo ao nome do hidrocarboneto alifático, correspondente ao mesmo número de átomos de carbono. Portanto, a regra é a mesma dos alcanos. Então, um carbono seria met, 2 et, 3 prop. No exemplo que temos abaixo, o primeiro ali, temos um ciclo pentano. É um hidrocarboneto com 5 carbonos, só que ele é cíclico. Portanto, adicionamos o ciclo ao nome. Para a segunda regra, temos que a numeração dos substituintes segue a mesma regra dos alcanos. Porém, contagem dos carbonos se faz em torno do ciclo, de modo que o conjunto numérico seja o menor possível. No último exemplo, 2,4-dietil, 1-metil ciclohexano, temos ali a numeração do 1 como o primeiro carbono, terminando no 4. Se tivéssemos, por exemplo, o 4 sendo o primeiro contabilizado, o primeiro carbono contabilizado, não teríamos o menor número possível, pois o que seria contabilizado como 2 seria o 3 e o 1 o 4. E aí, então, não teríamos esse menor conjunto numérico. O terceiro e último regrinha dos cicloalcanos é a ordem de escrita que deve ser feita seguindo a ordem alfabética. No próprio exemplo do 2,4-dietil, 1-metil ciclohexano, temos que o dietil vem antes do metil. Isso única e exclusivamente por causa, então, da ordem alfabética, o D vem antes do M. No exemplo do isopropil ciclopentano, também vemos lá a nomenclatura da primeira regrinha. Temos um isopropil ligado a um ciclopentano, um hidrocarboneto cíclico com 5 carbonos. No metil ciclohexano não é diferente. Temos um grupo metil ligado a algum hidrocarboneto cíclico com 6 carbonos, portanto ciclohexano. É isso. Cicloalcenos ou cicloalquenos são hidrocarbonetos monocíclicos que contêm uma ou mais ligações duplas. Então, eles vão ser nomeados de maneira similar aos cicloalcanos, só que a terminação -ano vai ser substituída por -eno. A quantidade de ligações duplas no anel vai ser indicada pelos termos di, tri, tetra, assim em diante, logo antes da terminação, -eno. A numeração dos carbonos ela deve começar a partir de uma das ligações duplas e de modo que o conjunto numérico seja o menor possível. Ou seja, os números que vão estar indicando a posição dessas ligações duplas, que aparecem logo antes da terminação -eno, têm que ser os menores possíveis. Então, olhando o primeiro exemplo, 3 e 4 está indicando a posição dos dois substituintes, então de metil, ciclo porque é uma cadeia fechada, X porque tem 6 carbonos, 1 indicando onde está a ligação dupla, e eno porque é um hidrocarboneto monocíclico que contém ligação dupla. Segundo exemplo, 6 indicando onde está o metil, ciclo porque é uma cadeia fechada, hepta porque ela é composta por 7 carbonos, 1 e 4 indicando onde estão as duas ligações duplas, por isso di-eno. No último exemplo, o 4 indicando onde está o metil, ciclo porque é uma cadeia fechada, pente porque ela é formada por 5 carbonos, 1 indicando onde está a ligação dupla e eno porque tem uma ligação dupla. E nesse caso a gente pode ver que desde que a numeração dos carbonos comece a partir da ligação dupla, não faz diferença se ela vai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, mas não é sempre esse o caso. No caso dos alcínios, sua cadeia principal deve ser escolhida de modo que seja a maior possível, e ela obrigatoriamente deve conter uma ligação tripla. Os alcínios são hidrocarbonetos que possuem uma ou mais ligações triplas, e eles são nomeados substituindo-se a terminação -ano dos alcanos correspondentes pela terminação -ino. A quantidade de ligações triplas é indicada pelos prefixos di, tri e etc., juntos da terminação -ino, ou seja, diino, triino e etc. A numeração dos carbonos deve partir da extremidade mais próxima de uma ligação tripla, e de forma que o conjunto numérico seja o menor possível, assim como no caso dos alcanos. Os números que representam essas ligações triplas aparecem antes da terminação -ino. 3 ino,
1,5-diino. No caso dos exemplos, temos pente-1-ino, um alcino de cadeia normal, 2-metil-X3-ino e 7-terc-butil-4-isopropil 5-metil-dec-2-ino, um alcino com 3 substituintes. Aqui estão alguns exemplos dos diínos, que são os alcinos com 2 ligações triplas. Hept 1,5-diino e 4-terc-butil, 4-etil, 8,8-dimetil, non 2,5-diino. Bom, vou falar um pouco sobre os alcenos ou alquenos, que são hidrocarbonetos insaturados com uma ou mais ligações duplas. A cadeia principal dos alcenos, diferentemente dos alcanos, vai ser escolhida de modo que seja a maior possível e que obrigatoriamente tenha a ligação dupla da molécula. Como vemos no 3-etilex-1-eno, se nós só visássemos o maior número possível de carbonos na cadeia principal, nós poderíamos escolher ela de duas maneiras diferentes. Mas como nós também temos que inserir a ligação dupla, nós usaremos os 2 carbonos mais abaixo da imagem para formar a cadeia principal. E os 2 carbonos mais à direita vão formar um etil, um substituinte. A terminação específica dos alcenos vai ser eno, em, da ligação dupla ou dos hidrocarbonetos. A quantidade de ligações duplas vai ser indicada pelos prefixos di, tri, tetra, penta, etc. e vão vir juntos com a terminação eno, formando dienos, trienos, tetraenos e por aí vai. A numeração dos carbonos vai ser a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla, e de forma que o conjunto numérico seja o menor possível, ou seja, primeiramente você vai olhar para sua cadeia carbônica, vai ver qual extremidade está mais próxima da ligação dupla, e depois só, caso as duas extremidades sejam igualmente próximas, você vai escolher a extremidade para começar, de modo que o conjunto numérico dos substituintes e das ligações duplas seja o menor possível. Os números que representam as ligações duplas vão aparecer logo antes da terminação eno, formando but 2 enos ou non 136 trienos e por aí vai. Outra coisa específica dos números que representam as ligações duplas é que também devem ser os menores dos carbonos que estão sendo ligados por essa ligação dupla. Ou seja, como vemos no penta-1-eno, a ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2. Nós escolheremos 1, já que é o menor número. Também temos o 5-etil, 4-isopropil, 3-metil-octo-3-eno, que é um alceno com 3 substituintes. Aqui temos alguns exemplos de dienos. Primeiro nós temos o hexa-2,4-dieno, em que as ligações duplas estão nos carbonos 2 e 4 e a cadeia principal tem 6 carbonos. E nós temos o 2-etil, 3-fenil, 7-metil, non 2,5-dieno, em que as ligações duplas estão nos carbonos 2 e 5 e a cadeia principal tem 9 carbonos.